Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a finalidade dos cativeiros. Em especial, eu vou focalizar um cativeiro. Há muitos cativeiros mencionados na Bíblia. Há um cativeiro para Israel, Reino do Norte, que foi definitivo. Israel foi destroçado, a maior parte da população morreu. Os poucos que sobraram foram mandados para um cativeiro de onde não voltaram nunca mais. O povo de Israel foi escravo no Egito, no cativeiro do Egito, e lá Deus preparou o povo para ser uma nação. Eu quero falar sobre a finalidade dos cativeiros. No Egito, Deus preparou o povo debaixo do jugo do domínio do Egito. O cativeiro da Babilônia teve outro propósito. O povo de Israel já tinha sido dizimado, sobrou Judá. Judá também se enveredou pelo caminho da rebeldia contra Deus e do pecado. Deus mandou os inimigos de vários lados destruírem Judá. E o pouco que sobrou no final foi destruído pela Babilônia e os restantes levados para o cativeiro. O número foi muito pequeno, 5, 10 mil pessoas que foram para o cativeiro. No entanto, foi a elite, a corte real, toda a descendência de Davi, e o objetivo de Deus com o cativeiro na Babilônia era preservar a dinastia de Davi, de onde nasceria Jesus, e também compilar a Bíblia. O cativeiro na Babilônia foi muito importante para preservar a Bíblia. Provavelmente em Judá a Bíblia também seria destruída, mas como a Babilônia era muito forte, Deus levantou a Babilônia como uma cabeça de ouro, com poder e interesse na cultura. A Babilônia preservou os livros sagrados dos judeus, a Bíblia. Por isso, foi muito importante aquele cativeiro. E também Deus humilhou os líderes para que eles pudessem se arrepender, e começou um avivamento no cativeiro com Ezequiel, depois o Daniel, os amigos de Daniel, e também foi passando para os outros, a rainha Esther, o Mordecai, Esdras, Neemias, e o próprio rei Joaquim foi restaurado, e o neto dele, o Zorobabel, voltou para Judá como governador. Foi muito importante o cativeiro para humilhar o povo que precisava de manter os valores espirituais. Os valores humanos e materiais não seriam importantes. Isso praticamente se perdeu e Jerusalém acabou virando uma ruína. Mas os valores espirituais foram preservados. O cativeiro fez os judeus sofrerem muito. O Salmo 137 narra um pouco da tristeza que os judeus tinham no cativeiro, porque eles não tinham liberdade, eles não tinham isso, não tinham aquilo, não tinham um monte de coisa, não podiam se enriquecer, não tinham liberdade para o pecado, mas eles tinham liberdade para buscar a Deus. Isso é que era importante. O cativeiro forneceu uma condição de sofrimento na carne para que eles buscassem a Deus em espírito. E aquele avivamento começou com o chamado do profeta Ezequiel, que não era nada espiritual quando ainda estava em Jerusalém. Mas depois que ele foi humilhado no cativeiro, ele se tornou
um profeta muito importante para Deus. O cativeiro foi muito proveitoso espiritualmente. Agora, na era da graça, também nós estamos num cativeiro no mundo, porque o mundo está posto no maligno. O cristão é um cativo nesse mundo. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. O mundo não é o nosso lugar. Não adianta a gente querer fazer ninho no mundo. A gente não se sente feliz neste mundo. Nós nos sentimos oprimidos por este mundo. O mundo que nos ataca, nos persegue. E Jesus nos alertou sobre isso. O mundo odeia vocês por causa de mim. Vocês vão ser perseguidos no mundo todo. Ué, mas no Brasil nós vivemos na boa. Como é que é isso? Bem, então vem a perseguição. Se não veio, ela vem. A grande perseguição contra o povo de Deus acontece segundo a direção de Deus pela necessidade que se mostra. Em países como a Rússia, os cristãos foram muito perseguidos, massacrados e mortos. Ali disputavam Lenin, Stalin e Khrushchev também, todos disputaram quem matava mais cristãos. Parece que o Stalin ganhou coisa de 40 milhões, ou 50 milhões de pessoas que ele matou, a maioria cristãos. Eles matavam os comunistas, matavam com facilidade os cristãos. No entanto, a igreja prosperou, a igreja subterrânea prosperou na Rússia. Aí veio Mao Tse-tung, influenciado pelas ideias comunistas também, e matou muito mais na China. Ninguém consegue imaginar, ninguém calcula, porque nunca foi feito esse levantamento e nem dá para ser feito. Quantos milhões o Mao Tse-tung matou na China? Talvez 80 milhões. Ele bateu o recorde de todos. Foi quem mais matou gente, principalmente cristãos, no mundo todo. Ele matou na China para impor o comunismo. No entanto, ele não matou a igreja prosperou, cresceu. Hoje a igreja cristã na China é a maior igreja cristã do mundo. O comunismo perseguiu o evangelho em todos os lugares onde entrou e matou muita gente. Mas isso fez um despertamento espiritual. Eu estou citando esse exemplo, mas tem muitos outros. Agora até a Índia, os hindus estão perseguindo os cristãos, budistas estão perseguindo os cristãos. Sim, como na Idade Média o catolicismo perseguiu os chamados hereges protestantes, o islamismo persegue os cristãos. No mundo todo há perseguição aos cristãos verdadeiros. Nós estamos numa espécie de ilha, por enquanto, no Brasil, nos Estados Unidos, mas a perseguição do anticristo vem sobre nós também. O cativeiro no mundo é instrumento de Deus para santificar o seu povo, despertar o seu povo. Sem dor, o povo se corrompe. Sem a perseguição, o cristão se acomoda. É necessário que haja perseguição. O apóstolo Paulo estabeleceu isso como princípio. 2 Timóteo 3, versículo 12. Todo aquele que quiser viver piedosamente, fielmente em Jesus Cristo, será perseguido. Se nós não somos perseguidos, é porque o evangelho tomou a forma do mundo. O mundo não persegue aquilo que é dele. Igrejas há que são muito mais mundanas do que de Jesus. O inimigo não tem nada que perseguir uma igreja toda na carne, no pecado. Ele não tem como, não tem porquê. Não adianta gastar demônio para perseguir uma igreja que está tomando a forma do mundo. Mas ele persegue aquele que quer ser fiel. Neste mundo, o cristão verdadeiro vai chorando, gemendo, sofrendo e perseguido, porque esta é a regra geral. O mundo persegue o cristão verdadeiro. Quando o mundo não persegue, é para a gente se preocupar. É que o cristianismo não está sendo verdadeiro. No Brasil, se proliferou
um evangelho barato, evangelho de bênção, antropocêntrico, um evangelho aguado, diluído, carnal, mundanizado. E aí? Deus vai mandar o cativeiro para o Brasil também. De certa forma, já começou com o regime do PT, mas vem mais coisas de perseguição para despertar o povo de Deus no Brasil. Deus não quer o seu povo acomodado. Mas como o povo de Deus está mundanizado no Brasil, a ira vem, a perseguição vem, vai ter muito sangue derramado no Brasil, da parte de Deus, para despertar o seu povo. Entenda isso, meu irmão, finalidades do cativeiro. Deus usa cativeiros para preparar o seu povo. É o que vem sobre o Brasil. O objetivo de Deus é preparar o seu povo aqui no Brasil para o arrebatamento, porque até agora não está preparado, não.